Se você acha que não dá para comprar um notebook bom com apenas R$ 2.000 agora em 2025, assista até o final porque esse vídeo vai mudar a sua opinião. Já deixa o seu like se você quiser economizar sem cair em ciladas. Nesse vídeo vou te ensinar quais características deve procurar para comprar um notebook ali pela faixa de preço de R$ 2.000. Se você só quiser ver indicações de produtos nessa faixa de preço, acesse a descrição ou o comentário fixado. Lá nós colocamos links para lojas confiáveis com os melhores preços que achamos. Mas atenção! Os modelos que indicamos esgotam rápido. E se lembre que no meunotebook.com.br você consegue comparar praticamente todos os modelos de notebooks atuais. Então use a ferramenta para auxiliar na sua decisão sempre que tiver dúvidas. O primeiro passo de decisão na hora de escolher um notebook é a escolha pela marca. Existem marcas de maior renome no segmento, como Dell e Apple. Já tive mais de um notebook Dell e gosto muito da marca. Mas hoje uso um laptop da Apple e estou muito satisfeito com o aparelho. Infelizmente, é muito difícil você conseguir comprar um aparelho dessas marcas por menos de R$ 2.500. A não ser que você ache algum modelo da Dell com um processador um pouco mais antigo. No caso da Apple é impossível. Das marcas que restam, as mais tradicionais são Samsung, Acer, Lenovo, Asus, Compaq, HP e Vaio. Praticamente todas elas apresentam ótima qualidade, mas na minha experiência prefiro Samsung, Acer, Asus e Lenovo, nessa ordem. Dessas, só não tenho experiência com a Asus, mas existe uma legião de fãs dessa marca, então não acredito que se trate de uma marca que trará problemas. Depois dessas, a Compaq e a HP não trazem muitos produtos novos, mas já tive aparelhos das duas marcas, e ambos foram muito bons. A Vaio já foi uma marca de notebooks premium, quando estava aliada à Sony. Mas hoje os aparelhos vendidos no Brasil são fabricados pela Positivo. Não que isso seja ruim, mas diminuiu muito a qualidade que era notável no passado. Por fim, restam as marcas Multi e Positivo. Seu foco é totalmente no baixo custo, e isso acaba afetando muito a qualidade do produto deles. Mas existem algumas linhas dessas marcas que estão conseguindo se distanciar dessa fama de qualidade baixa, como os Vision R15 da Positivo, mas nesse caso eles geralmente não ficam dentro da faixa de preço que consideramos barata. Resumindo, se for comprar um notebook de baixo preço, tente ficar dentro dessas marcas aqui: Samsung, Acer, Asus, Lenovo, HP e Compaq. E você, qual marca confia mais? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. O próximo passo para acertar na escolha de seu notebook barato é escolher o armazenamento. Os tipos de armazenamento que você pode encontrar em um notebook nessa faixa de preço são eMMC, SSD e HD. Os HDs estão caindo em desuso, pois são mais pesados, mais lentos e estão mais sujeitos a falhas. Então o ideal é optar por armazenamento eMMC ou SSD. O eMMC é um pouco mais lento que o SSD e normalmente apresenta menos espaço de armazenamento. Então, se o seu orçamento permitir, opte por notebooks com armazenamento SSD. Além de serem mais rápidos e raramente apresentarem problemas, também consomem menos energia, o que reflete em maior autonomia da bateria. No dia a dia, usando um notebook com SSD, a maior diferença é a abertura do Windows, que é feita de forma muito rápida. É só levantar a tela, aguardar alguns segundos e começar a trabalhar ou estudar. Em relação ao espaço, recomendo um mínimo de 128 GB de armazenamento. Com menos que isso, você provavelmente vai ter que colocar seus arquivos em pendrives ou em serviços como Google Cloud ou Dropbox. Mas o ideal mesmo é optar por SSDs com pelo menos 256 GB, o que já é espaço suficiente para trabalhar ou fazer grandes trabalhos universitários com sobra. É um pouco mais raro de encontrar essa quantidade de gigabytes em notebooks nessa faixa de preço, mas com um pouco de pesquisa isso é possível. Agora vem a parte que mais impacta na sua experiência, a memória RAM. A memória RAM é como se fosse a memória temporária do aparelho, que só funciona quando ele está ligado, enquanto que o armazenamento é a memória permanente. Mesmo depois que você desliga, os dados ainda estarão salvos lá. É a RAM que permite abrir várias abas e programas sem travar. Quanto mais RAM, mais fluidez no uso. E se você tiver pouca memória RAM e abrir muitos programas ou abas, vai acontecer aqueles populares travamentos. Existem diferenças dos tipos de memórias, como DDR4 e DDR5, ou mesmo a velocidade do clock da memória, que são os megahertz de funcionamento da memória, mas o impacto disso é menor comparado à quantidade de gigabytes. E notebooks baratos estão mais restritos aos tipos de memória
com performance intermediária. A quantidade de gigabytes é então o fator de maior importância na decisão. Para notebooks mais próximos dos R$ 2.500, conseguimos encontrar opções com 8 GB de memória RAM. Se esse orçamento é adequado para você, recomendo muito que você opte por um desses modelos, pois os 8 GB de RAM vão fazer toda a diferença no seu uso. Já se você tiver orçamento limitado aos R$ 2.000, é mais provável que você só consiga comprar modelos com até 4 GB de memória RAM. Mas se você puder fazer o esforço de esticar o orçamento até os modelos com 8 GB, não pense duas vezes. Essa é a melhor alternativa para que seu notebook possa ser usado por mais tempo sem precisar ser trocado. Então, quanto mais RAM, mais tempo seu notebook vai durar sem travar. Achou útil até aqui? Então se inscreva para não perder os nossos próximos guias. Mas e o processador? Bom, é aí que muita gente erra. Para a faixa de até R$ 2.500, o processador mais fácil de ser encontrado é o Intel Core i3. A linha de processadores Intel é dividida em gerações. Quanto mais recente a geração, maior é a performance e menor é o consumo de energia. Lembrando, menor consumo significa maior tempo de uso no modo bateria. Agora, em 2025, as gerações mais encontradas são a 13ª com o 1315U e a 12ª com o 1215U. Apesar da geração mais nova ser mais rápida, a diferença na prática nem sempre é percebida por quem usa para trabalho de escritório ou para estudar. Então, sempre que possível, priorize a escolha por mais memória RAM ao invés de escolher um processador um pouco mais rápido. A não ser que você consiga escolher os dois em um notebook em promoção. Outros processadores que você encontra nessa faixa de preço são os Ryzen 5 e muito raramente os Ryzen 7. Os Ryzen 5 ficam mais perto dos Intel i3 da 12ª geração, enquanto os Ryzen 7 são razoavelmente mais rápidos que os Intel i3 de 13ª geração. Sei que essa parte é complicada, então vou colocar aqui na tela uma lista dos principais processadores encontrados em notebooks até R$ 2.500. Opte pelos que coloquei mais acima na lista sempre que puder, pois eles têm uma performance maior do que aqueles que colocarei abaixo. Agora vamos a mais um tópico de decisão, a tela do notebook. São duas as características que mais impactam na qualidade de imagem de um notebook: a resolução e o tipo de painel utilizado. A resolução mais comum para esse preço é a resolução HD, ou 1366 por 768 pixels. Não é uma resolução muito agradável para quem é exigente com a qualidade de imagens, ou para quem quer eventualmente ver um filme ou série no notebook. Ainda assim, para quem quer só um notebook relativamente rápido e não vai usar ele para entretenimento, pode valer a pena a escolha de um notebook com essa resolução. Já a resolução Full HD ou 1920 por 1080 pixels deixa a imagem com maior definição, o que é ideal para quem vai assistir filmes ou vai editar imagens no Canva, por exemplo. Contudo, os notebooks com essa resolução estão na faixa superior de preço, beirando ou passando os R$ 2.500. Agora, o tipo de painel utilizado na tela impacta diretamente na qualidade das cores apresentadas. E dependendo, pode fazer com que você só consiga enxergar as cores corretamente sentado exatamente de frente para o aparelho. As telas que usam painel do tipo TN são as que apresentam a maior distorção nas cores. Esse tipo de painel é também o mais utilizado nos notebooks até R$ 2.500. Se você quer mais qualidade de imagem no que diz respeito às cores, o ideal é optar por telas com painel WVA ou IPS. WVA é a nomenclatura utilizada pela Dell para um painel semelhante ao IPS, então raramente você verá esse tipo de tela nos notebooks dessa faixa de preço. Já as telas IPS só serão encontradas em modelos mais caros, mas eventualmente você encontra notebooks até R$ 2.500 com esse tipo de tela. Elas apresentam pouquíssima distorção nas cores, e você consegue enxergar o que está na tela mesmo olhando ela mais pelas laterais. Se possível, tente optar por modelos com resolução Full HD e tela IPS, mas se prepare para gastar valores próximos ou até acima de R$ 2.500. O próximo item é o tamanho do notebook que você precisa. Normalmente, o tamanho dos notebooks está atrelado ao tamanho da tela que ele utiliza. Notebooks com telas de 15,6 polegadas são os mais comuns entre os notebooks baratos. Eles podem ser carregados facilmente e são adequados para você levar para o serviço e deixar o dia inteiro sobre a sua mesa.
mas talvez não são os ideais se você quiser levar na bolsa ou então ficar carregando entre salas da universidade. Eles normalmente pesam por volta de 1,7 kg e é comum que você precise de uma mochila especial para carregar esse notebook. No outro extremo estão os notebooks mais portáteis, com 14 polegadas ou menos. O tamanho da tela reduzido pode ser um problema para quem faz muitas coisas ao mesmo tempo, pois é complicado gerenciar vários aplicativos em uma tela diminuta. Mas também são fáceis de carregar em uma mochila comum ou bolsa. Ideais para quem procura uma forma de anotar o que os professores falam em sala de aula e ainda poder fazer seus trabalhos da faculdade quando chegam em casa. Normalmente esse tipo de notebook pesa menos de 1,4 kg, o que facilita carregar o aparelho por aí. Contudo, também é comum que esses aparelhos menores apresentam menor performance, pois seu objetivo é justamente a mobilidade. O próximo passo que se deve levar em conta é o sistema operacional. Sistema operacional é o software que você utiliza para fazer tudo dentro do computador. O mais famoso deles é o Windows. Para notebooks que beiram os R$ 2.000, só existem 3 opções de sistema operacional: o Windows, alguma versão de Linux ou o Chrome OS. Chromebooks são aqueles aparelhos projetados para executar principalmente aplicativos na web, ao invés de softwares tradicionais instalados no aparelho. Então, normalmente, é inviável instalar qualquer outro software nesse tipo de notebook. Tudo que você poderá usar são softwares que são, na verdade, websites que resolvem algum problema específico, como o Canva ou Google Docs. Mas isso não é necessariamente ruim. Mas para fazer qualquer coisinha um pouco mais avançada, você poderá ter problemas. Como salvar um arquivo um pouco maior da sua escola ou trabalho no Chromebook. Então, na minha opinião, na maioria dos casos, esse tipo de notebook não vale a compra. Já as variantes do Linux são de código aberto e gratuitos, na maioria dos casos. Por isso é tão comum ver notebooks mais baratos com esse tipo de sistema instalado. Contudo, se você precisar instalar algum software para o seu trabalho ou universidade, é comum que você tenha alguma dificuldade para achar ele na versão Linux. O que é comum de acontecer é você comprar um notebook com Linux e ter que instalar o Windows posteriormente. O Windows é o sistema operacional mais utilizado em computadores portáteis ou de mesa. Por isso, ele também é o que tem maior compatibilidade com os softwares que você provavelmente vai precisar usar. Então, a não ser que você saiba o que está fazendo, sugiro que você opte sempre por notebooks com o sistema operacional Windows. Assim você evita dores de cabeça no futuro. A última característica importante de um notebook é a bateria. Sem ela, seu notebook só vai funcionar ligado na energia elétrica. Infelizmente, para notebooks dessa faixa de preço, a autonomia da bateria é muito parecida. E isso porque o custo da bateria é um dos mais altos na construção de um computador portátil. Então, para notebooks até R$ 2.500 são duas alternativas. Ou você prioriza desempenho e versatilidade e tem uma bateria que funciona de 2 a 5 horas desligada da energia, ou prioriza mobilidade e portabilidade, e assim tem 10 horas ou mais de autonomia. Para saber quais notebooks têm maior ou menor autonomia de bateria, avalie o que os fabricantes informam de duração longe da tomada, ou ainda de pessoas que de fato testaram a bateria do aparelho. Ainda assim, use esses dados como um direcionamento, não como um número absoluto que o notebook sempre alcançará, já que dependendo da tarefa que você executa no equipamento, a bateria é consumida mais rápida ou vagarosamente. Na próxima etapa, vou sugerir, conforme a configuração do notebook, qual seria o seu uso ideal. Assim você saberá exatamente o que comprar para o seu caso específico. A configuração mais básica de notebook barato é aquela que possui processador Atom, Intel Pentium ou Intel Celeron. Normalmente esses notebooks custam menos de R$ 1.200 e são equipados com 4 GB de memória RAM e armazenamento entre 64 e 128 GB, tipo eMMC. A performance desses notebooks é bem baixa, às vezes sendo mais lento que um tablet de preço semelhante. A minha indicação é que você sempre opte por aparelhos um pouco melhores que esses, que eu vou indicar a seguir. Ainda assim, esses notebooks têm bastante saída no mercado, provavelmente devido ao valor baixo. Esse tipo de notebook parece ser adequado para crianças que estão nos anos iniciais do ensino fundamental, até o 6º ano. Seria uma alternativa para o primeiro contato com a tecnologia. Eles conseguiriam fazer pesquisas escolares na internet, assistir vídeos educativos, redigir textos ou editar imagens de uma forma muito básica. Mas eles fazem tudo isso de uma forma, digamos assim, lenta. Então, se você não tiver que instalar softwares externos e a criança ainda não é adepta a jogos, esse tipo de notebook pode quebrar o galho por um tempo. O próximo nível de configuração são alguns notebooks com processadores Snapdragon, que também possuem normalmente 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Esse tipo de notebook já tem o dobro da performance dos que eu citei antes. Por isso,
também custam perto dos R$ 1.900. O que acontece é que esse tipo de notebook também tem um viés mais para portabilidade, já que normalmente possuem 14 polegadas de tela e são muito leves. Além disso, a bateria desse tipo de notebook tem grande autonomia, perto de 10 horas longe da tomada. Também é comum que eles tenham uma resolução melhor de tela e até um visual mais bem acabado, quase premium. Já considero esse notebook uma boa opção para as pessoas levarem para a universidade e usarem como um caderno de notas. Mas também servem para o mesmo propósito que citei antes. Novamente, a proposta de uso desse notebook é fazer trabalhos universitários, pesquisas na internet e editar imagens de forma básica. Mas aqui, devido à melhor qualidade da imagem, você também pode querer assistir uma série ou filme eventualmente. O próximo degrau da escada de configuração são os notebooks com processador Ryzen 3, Ryzen 5, i3 N305 e i3 1215U. Esses computadores portáteis têm o preço mais próximo de R$ 2.200. Podem vir com 4 ou 8 GB de memória RAM e normalmente já possuem pelo menos 256 GB de armazenamento SSD. Na minha opinião, esses são os notebooks baratos que você pode comprar sem erro, pois é muito provável que eles vão atender à sua necessidade, pelo menos na maioria dos casos. São mais versáteis, servem tanto para estudantes dos anos iniciais, para o ensino médio ou até estudantes universitários. A exceção são estudantes de cursos mais especializados, como arquitetura, algumas engenharias, design gráfico e cursos de computação e tecnologia. Normalmente, estudantes universitários desse tipo de curso vão precisar de máquinas mais poderosas e caras na sua jornada. Notebooks para esses casos vamos indicar em outra oportunidade. Mas os aparelhos até R$ 2.200 vão muito bem para quem precisa de um notebook para trabalhar, mais especificamente trabalhos de escritório, como contabilidade, trabalhos administrativos, quem trabalha com atendimento, etc. Esses aparelhos não são tão portáteis, mas sua velocidade chega a ser 3 vezes maior que os notebooks que usam o processador Snapdragon. Então você pode fazer muito mais coisas nesse tipo de notebook, além de fazer tudo o que os outros fazem mais rapidamente. Por fim, mais perto dos R$ 2.500, você consegue computadores com os mesmos processadores ou ainda com processador i3 de 13ª geração, que é um pouco mais rápido que o de 12ª. Aqui você começa a encontrar mais modelos com 8 GB de memória RAM, muito mais rápido que os que usam apenas 4 GB de RAM. Eventualmente você ainda consegue uma tela do tipo IPS e é mais comum achar notebooks com resolução Full HD. A melhoria em relação aos notebooks que indiquei logo antes não é tão grande, mas é perceptível. Ainda assim, quero deixar claro que esses notebooks não são apropriados para jogar os jogos populares de hoje, como Fortnite, Minecraft, entre outros. Mas com certeza são o suficiente para jogar um paciência ou xadrez. Lembre que na descrição e nos comentários colocamos links para notebooks que se encaixam em cada uma dessas configurações. E se você quiser comparar as características dos notebooks que você está em dúvida, use o nosso site meunotebook.com.br. Lá temos a ferramenta de comparação que pode lhe ajudar a tomar a decisão mais acertada para o seu caso. Agora você já sabe como não cair em cilada na hora de comprar seu notebook barato. E se esse vídeo te ajudou, faz aquele favor, indica ele para aquelas pessoas que vivem te pedindo indicações de notebook. Você vai economizar tempo e ainda ajudar alguém. Até a próxima!